Então vamos lá, Êxodo capítulo 18, versículo 13. Quem ama a palavra de Deus aí? Então nós vamos ler bastante. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: "O que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo este povo o espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde?" Moisés lhe respondeu: "O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e as leis de Deus." Respondeu o sogro de Moisés: "O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isto tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito." Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como lhe tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes ao povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra. Diga amém. Olha, você vê que há uma batalha muito grande, e eu me lembro dessa batalha quando o povo de Israel era para sair do Egito. O povo de Israel, ele ficou oprimido lá. Eu quero fazer aqui só um parêntese, que nós estamos vivendo um período agora que há uma batalha espiritual, sabe? Há um medo no país, há um medo no mundo com esse negócio de Covid. Mas esse medo, ele está mais no campo espiritual do que propriamente no campo físico. Preste atenção nisso. Ela é uma realidade, a doença é uma realidade, muitas pessoas aí conhecem pessoas que foram contaminadas por ela. Mas essa doença, ela fez as pessoas mudarem sua maneira de viver. E muitas delas, esse dia eu falei para minha esposa, eu estou com dificuldade de sair do meu eixo igreja, casa, casa, igreja, igreja, casa, casa, igreja, igreja, casa. Eu gosto de ir em shopping, eu gosto de dar uma volta no centro da cidade, às vezes tem que fazer alguma coisa. Eu gosto, e eu vi que eu comecei a ficar assim, casa, igreja, igreja, casa. Ontem à tarde eu fui estudar, e quando deu assim umas 4:30 da tarde, eu dei um salto assim, que eu estava sentado, falei, peraí, levantei. Falei assim, não, eu estou querendo colocar pilha num relógio, deve fazer uns 20 dias, eu gosto muito de relógio, não gosto de relógio sem pilha, não tem sentido, mas 20 dias, tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá. Eu levantei, peguei, coloquei um tênis assim, estava sentado, coloquei um tênis e fui. Parecia uma libertação de um escravo que ficou com aquele mantra, fica em casa,
fique em casa, fique em casa. E isso aí está parando muita gente. E tem coisas que... Será que a vacina agora mudaria alguma coisa? Não no sentido físico, mas mudaria alguma coisa no conceito? Será que a vacina agora faria você conseguir ter o ritmo de vida que você tinha em fevereiro? Olha, amados, tem muita gente que eu estou lutando para esse novo recomeço. Eu estou lutando para que algumas coisas literalmente voltem ao novo normal, como a gente ouve falar, mas outras coisas precisam se voltar ao normal. As crianças precisam voltar ao normal, os alunos de faculdade, as pessoas que trabalham. Hoje eu vi uma reportagem que uma mulher chegou no restaurante e ela pegou a comida e enfiou, só que ela estava de máscara, que ela já ficou bitolada naquilo dali. Tem pessoas que estão tendo problemas na mão de tanto álcool gel, e não é porque precisou, é porque toda hora vai lá e toda hora vai lá. Teve um caso até que foi da Gra aqui, não sei, que ela chegou no cafezinho, pensando que era álcool gel, apertou a garrafa, não foi? Apertou a garrafa de café para colocar o café, e a gente vai ficando. Então, começar parece que não é tão difícil, não. Você começar um negócio, você começar um ministério, você começar um casamento, você começar parece que não é tão fácil, claro que não é fácil, mas parece que recomeçar não é brincadeira não, porque recomeçar traz em nós uma carga de alguma coisa que estamos fazendo e que já não está mais tão bom, já não é mais tão produtivo. O que esse texto tem a ver com recomeçar? O Moisés, ele passou dias e dias fazendo uma coisa do mesmo jeito. Ele ficava lá e entendendo o povo, e aquele negócio, e aquele negócio, e aquele negócio. Aí chega alguém de fora, no sentido do contexto ali, que é o sogro dele, tanto é de fora, que no final nós lembramos que o sogro dele foi embora, voltou para a terra dele. Ele fala assim, cara, você não vai dar certo não. Você está precisando recomeçar o que você está fazendo. Você está precisando partir do zero. Você está precisando reconfigurar. Porque esse modo que você está vivendo, isso que você está fazendo, não vai ter vida. Amados, nós não vamos conseguir nos blindar da vida. Nós não vamos conseguir. Você vê que nós estamos falando, não se assuste, mas eu preciso fazer você pensar. Daqui 2 anos, tem vacina, todo mundo vacinado. Eu não quero isso. Mas pessoas vão morrer de Covid. E será que vai ter a mesma repercussão? Por quê? Porque tudo que é novidade, amanhã vira normal, até para o ruim. Até para aquilo que é ruim para a nossa vida, hoje é ruim, amanhã você já começa a entrar. E aí nós precisamos dar uma parada. E mesmo que estejamos fazendo alguma coisa que aparentemente está dando certo, por exemplo, aparentemente parece que dá certo uma vida espiritual pelo online, mas não dá. Não dá, isso aí pode esquecer. Porque tem cada... Eu fui pegar um monte de projeto que eu vi no online, eu falei, peraí. A gente vai ficar cansado. A gente vai achar que tudo vai funcionar daquele jeito, e não vai ser assim. E aí o Moisés, ele vai estar ali fazendo aquilo que ele está acostumado a fazer. Ninguém chegou para ele e falou. Ninguém. Quem estava ali ralando com ele, ouvindo ele ralar. Amados, tem coisa na vida da gente que quem está do lado da gente não vê. Tem coisa na vida da gente que a gente que está vivendo, aí que não vê mesmo. E ali ninguém foi capaz de falar, ô Moisés, espera aí, cara. Fala para o pessoal ir embora. Hoje o Moisés não atende mais ninguém, não. Mesmo um Josué na vida. Cara, esse negócio não vai funcionar. Você está exausto.
Você vai ficar assim até quando? Nós estamos falando aí de 500, 600 mil homens, 2, 3 milhões de pessoas, um monte de casamento com problema, um monte de briga de família, um monte de insatisfação. O maná, um comeu mais, outro comeu menos, e quem foi pegar, no outro dia o outro não foi pegar, entendeu? Um monte de demanda, um monte de... Você imagina, tem microfone, um povo chucro, porque eles eram escravos, não tinha conhecimento, não sabia escrever direito. Não sabe escrever, sabe, não tem capacidade mental para pensar. Por que não tem capacidade mental para pensar? Porque não pensa. Ele acorda de manhã, ele vai produzir barro, vai fazer barro e tijolo. Chega no final da tarde, ele vai dormir porque está cansado. Chega no outro dia de manhã, ele vai pegar barro, amassar, fazer tijolo. Ele não pensa, ele vai ficando. E aquilo dali, Moisés está gestando aquilo dali. E chega uma hora que alguém diz para ele: cara, esse negócio não dá certo. Às vezes você está num negócio que não dá certo, sabe? Mas é um negócio da família. Você está numa igreja que não dá certo, você não rompe, você não se identifica, entendeu? É um ministério que não rompe, é uma faculdade que você está fazendo já há 6 meses, não tem alegria naquilo, tem mais quase 5 anos para você pela frente. É muito difícil você recomeçar quando você está fazendo alguma coisa e aparentemente está funcionando. O Moisés aparentemente estava funcionando, mas alguém desperta para ele e fala: Moisés, você precisa recomeçar tudo que você está fazendo. É muito ruim quando você fala assim: cara, eu tenho que recomeçar tudo. Eu diria para você que, eu acho que na minha vida, eu estava pensando nesse texto, eu consegui encontrar assim uns 3 recomeços na minha vida. Os 3 recomeços eu encontrei. Não é recomeço, né, irmão? Recomeço. Uma coisa assim de água para o vinho. E não é fácil um recomeço. Não é fácil. Uma pessoa que afasta do caminho, meu Deus do céu, só quem já afastou sabe. É uma luta para ele voltar para a igreja. É uma luta para ele voltar a ler a Bíblia. É uma luta para ele voltar a orar. Uma pessoa que foi empregada a vida inteira, aí 5 anos tocou o seu negócio, é uma luta ele voltar a ser um funcionário. A mesma coisa um patrão que teve um negócio a vida inteira e deu uma zebra, amanhã ele tem que trabalhar, submisso a alguém. Então recomeçar não é brincadeira, não. E nós estamos vivendo um período agora que não querem deixar a gente recomeçar. Quando a gente está começando a querer recomeçar, fala assim: mas vai vir uma curva, agora é que vai vir o pior, agora é que vai piorar. E aí as pessoas estão sob medo, porque Satanás, ele não trabalha na luz, amado, ele trabalha sob o medo na vida das pessoas. Posso ouvir um amém aqui? Então nós temos que ter cuidado, porque tem hora na vida da gente que a gente vai ter que parar tudo que nós estamos fazendo e recomeçar. E ali é uma revelação que eu quero compartilhar com os líderes, mas ali Deus colocou no meu espírito que esse momento que nós estamos, você que perdeu o emprego, você que de repente perdeu o seu negócio, você que está desanimado com a igreja, amados, vamos aqui na luz de Deus, porque a gente tem chance de vencer na luz. Muitas pessoas assim, estão até meio assim: não sei, eu acho que é melhor esperar, né? E hoje cada vez fica mais nítido isso, da guerra espiritual, que eles estão perdendo tempo em deixar 1,5 metro de cadeira, né? Mas ninguém fala nada das praias, ninguém fala nada das aglomerações. Então você vê, eu não estou falando de responsabilidade, nós não vamos juntar a cadeira, está 1,5 metro aqui, e vai ficar assim enquanto tiver que ficar. Não estou aqui para quebrar nenhum tipo de protocolo mas eu quero fazer você entender que recomeçar não é tão simples. E eu tenho aqui 4 passos, 4 profecias para você que de repente está tentando recomeçar. Olha, eu vi como a coisa é pesada. Moisés, ele estava ali desde quando saiu do Egito, ele está resolvendo tudo do povo. De repente, alguém que não está naquele ambiente, alguém que não está naquele contexto, alguém que não foi pedir conselho para ele, o Jetro, para quem não sabe, foi levar a família de Moisés. Falou, eu estava lá, né, enquanto Moisés foi libertar o povo, aquele negócio todo. Aí Moisés falou assim, Jetro, tem como você ficar com a minha mulher e meus filhos, enquanto eu vou lá resolver essa bronca? Não, pode ficar. E o interessante, isso aqui vai para uma outra matiz, mas o Moisés não foi lá buscar a família dele.
Moisés não foi. O Jetro falou, pô, não aguento mais esses netos, não aguento mais essa mulher, peraí, ô minha filha, arruma suas malas, pega suas... Ô Moisés, meu amado, tá aqui, ó. Você está vendo que o trabalho de Moisés era tanto, que ele já nem lembrava da família. Ele tá, na cabeça dele, eu estou cuidando de 3 milhões, mas e a mulher e os filhos? Ele não combinou com o Jetro. Eu não consegui achar na Bíblia que ele falou assim, ó, daqui 1 ano, 6 meses, você leva a minha família. Não. O Jetro ficou sabendo que o povo saiu, estou conjecturando. O Jetro ficou sabendo das notícias, que o povo está no deserto, que o faraó perdeu os primogênitos, e papapá, e ppp. Falou, não, peraí, mas esse cara não veio buscar a família dele, vou lá levar para ele. E aí Jetro vê o ambiente e dá uma palavra. Primeira coisa que você não pode esquecer, quem quer recomeçar alguma coisa, guarde isso. Você precisa ouvir bons conselhos. Ouvir. E não fique em crise não, irmão, porque se você está fazendo alguma coisa que não funciona, para você recomeçar, se você fizer do mesmo jeito que você pensa, não vai dar certo. Uma dessas 3 épocas, 3 ou 4 épocas de recomeço, eu não tive o privilégio de ter essa revelação, de ouvir. Mas os 2 últimos recomeços da minha vida, eu tive essa oportunidade aqui de buscar a informação, de perguntar perguntas que eu não fiz. Eu não sei se você já leu em algum lugar que uma pergunta, ela revela mais do que uma resposta. Porque ninguém consegue dar resposta sem pergunta. Hoje eu falei com uma pessoa, eu falei, ó, se você não me procurar, eu entendo que está tudo bem. Então, não fique esperando eu te dar uma resposta, sendo que é você que precisa me fazer uma pergunta. Tem alguém aqui ou não? Então, se tem uma coisa que vai te ajudar, se tem uma coisa que vai te... Coloca aí Jó 22, 18. Jó 22, 18. Coloca aí. Contudo, foi ele que encheu de bens as casas deles. Por isso, fico longe do conselho dos ímpios. Jó está dizendo, quem encheu minhas casas de bênção foi Deus. Mas sabe por quê? Porque eu estou longe do conselho dos ímpios. Eu não sei como um cristão... eu não estou falando um empresário que precisa saber de alguma coisa, ou um aluno que precisa saber de matemática. Eu estou falando coisas da vida, coisas que são insignificativas, coisas que são importantes. Quem é que você ouve? Quem é a pessoa que você pode ligar? Quem é a pessoa que você pode mandar um zap e falar, olha, eu estou precisando fazer um negócio assim, e eu acho que você pode me ajudar. Que dica você me daria? Que direção você me daria? Que orientação você me daria? Então, o recomeçar tem a ver com algo que não funcionou. A verdade é essa. E nós não precisamos ter medo disso. Porque dá a impressão que quando a gente vai recomeçar alguma coisa, a gente está assumindo que está errado. Não, a gente está apenas reconhecendo que pode ser melhor. Tem alguém aqui ou não? Tem muitas coisas que eu estou recomeçando nessa quarentena e eu vi que realmente pode ser melhor. E que se não tivesse havido essa quarentena, eu talvez estaria tocando como Moisés. Eu estaria fazendo as coisas como Moisés. Mas porque tudo assim meio que deu uma virada de mesa, eu falei assim, peraí. E eu comecei a ouvir coisas que eu não estava ouvindo. Às vezes, você nem vai ouvir de pessoas próximas a você, mas você vai ouvir de pessoas que estão do lado de fora. O Jetro, ele estava do lado de fora. Quem estava do lado de dentro não conseguiu ver aquilo dali. Por mais que tivessem pessoas que amassem Moisés, e tinha, até porque ele estava libertando o povo da escravidão, ninguém ali fez esse papel. Ninguém. É por isso que às vezes uma mãe, né, fica irritada. Ela está fazendo um monte de coisa, aí está o marido vendo TV, o menino mexendo no Facebook, o outro lendo um livro, assim, mas ninguém me ajuda. E às vezes quando tem uma visita e a dona de casa, a mãe levanta com um prato, eu vou te ajudar lá. Então, porque vai ficando comum. As coisas vão entrando no comum. Olha, amado, você que está na internet,
e você não pode estar presente nos cultos presenciais, ok. Mas você vai precisar recomeçar isso mais cedo ou mais tarde. Você vê que os jogadores de futebol, eles não pararam na casa deles. Esses dias eu vi uma matéria, e hoje até eu vi um jogador do Flamengo numa varanda de apartamento, ele falou, isso aqui virou uma academia para mim. Por quê? Porque apesar deles não poderem treinar, eles não puderam parar. Agora o povo de Deus, ele não tinha como, ele estava lá sentado no sofá da casa dele e tal, que não sei o quê, e foi assistindo, foi vendo. E agora precisa retomar, e agora precisa recomeçar, e aí vai começar as aulas. Algumas aulas vão começar, as crianças vão estar umas, não, eu quero conhecer, quero voltar, mas recomeçar alguma coisa, você vai precisar ter bons conselhos, senão você vai continuar fazendo. Por isso que eu digo aqui, eu gosto de ouvir as mensagens que eu prego, e eu disse domingo e repito, se você acha que o novo normal vai passar por uma igreja online, olha, esse vai ser um bom passo para mais esfriamento das pessoas. Isso não vai empoderar as pessoas, porque o que empodera pessoas é vida na vida. O que empodera pessoas é Deus colocando pessoas para nos provar. Imagine só, cada um vivendo num iglu, num canto do planeta, aquelas casinhas, e tudo acontecendo ali dentro. Está lindo, mas quando sai? O que vai dar aquilo lá? É como você montar um negócio no papel, está tudo perfeito, mas e o cliente? Como é que faz com o cliente? Então, ouça. Você quer recomeçar? Ouça. Você está com dificuldade, você que você está com dificuldade de voltar para a sua igreja, porque talvez você não seja da nossa igreja, liga para alguém. Pergunta para alguém, mas para alguém que está indo, né? E aí, vão no culto? Não vou não, esse dia tem um meme, não, é uma praia lotada de gente, e dois irmãos conversando, um fala para o outro assim, e aí irmão, vão no culto amanhã? Não, tá, esse negócio do Covid aí, então, mas estava minhocado lá na praia, sem máscara, sem nada, é o meme que está rodando aí, então nós temos que estar atento. Provérbios 15, 22 diz assim, coloca aí, Provérbios 15, 22. Diz assim, os planos fracassam por falta de conselho. Olha, quando você não está ouvindo pessoas mais, quando alguém te liga para dizer, poxa, eu não estou vendo você no culto, poxa, você não foi naquele evento, poxa, você não participou daquela reunião online. Olha, quando os planos fracassam é por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos, presta atenção, não é muitos conselhos, agora eu vou te explicar, não é muitos conselhos, muitos conselheiros, sabe por quê? Não é todo mundo que sabe tudo. Tem coisas que por mais que eu ame meu pai e minha mãe e meu pai me amem, não adianta eu tomar conselho com eles. Eu vou chegar para eles e vou explicar um problema no ministério. O que o senhor acha? Tem lógica. É a mesma coisa que um cardiologista, você chegar lá para ele e falar assim, olha, eu estou com um problema no joelho, ele vai falar, você tem que procurar um ortopedista. Então a Bíblia está dizendo que tem muita gente que fracassa porque ele tem até muitos conselhos. Mas é conselho de uma pessoa em todas as áreas. Eu não tenho uma palavra para todas as áreas. Eu tenho uma palavra específica. Eu posso ter uma noção de alguma coisa, eu posso ter um entendimento de alguma coisa, mas algumas pessoas que já passaram por atendimento comigo, e quando me perguntaram alguma coisa que não é minha área, eu falo, você deveria procurar uma pessoa assim. Por quê? Eu não preciso ter uma palavra, e eu estou tendo até, eu preciso entender que ninguém tem todas as respostas. Você pode pegar o pastor que você mais acha legal, aí na internet, famoso, e você pode fazer uma pergunta para ele, ele pode te embromar, mas ele não tem todas as respostas. Você chega com uma pessoa que está casada há 1 ano e meio, você está há 12 anos, uma crise ferrada no casamento, você vai lá aconselhar com ele? Eu não iria, não estou menosprezando ele,
É que ele está para ajudar uma pessoa que está querendo ficar noiva, uma pessoa que está namorando há 3 anos. É isso aqui que a Bíblia está dizendo. Mas são bem-sucedidos quanto a muitos conselheiros. Se você, esses dias, aconteceu até esses dias não. Hoje aconteceu de novo, uma pessoa profissional numa área falar um negócio comigo. Eu falei, olha, eu tenho uma atitude. Se eu precisar desse tipo de informação, eu falo com você. Agora tem gente que vai ouvir o outro lá, isso é problema de cada um. Então, olha, quando aconselho alguém, é fácil notar a sua intenção. Se ele quer ouvir para ter um direcionamento, porque o que Moisés fez, ele ouviu, teve um direcionamento e agiu. Mas quando pessoas querem nos ouvir, muitas delas querem apenas que concordemos com ela. Tem pessoas que elas vão te ouvir, eu não sei para que vai ouvir. Amado, isso aqui, ó, não fica chateado comigo não, mas eu estou te dando uma lição aqui poderosa. E está na Bíblia. Se você precisa ouvir um conselho de alguém, é claro que você não vai sair dali e tomar aquilo como verdade. Mas quando eu vejo uma pessoa que quer ouvir um conselho, e aí não é igual o que ele gostaria, e ele começa a querer convencer, aí, mas espera aí, qual que é essa ideia de você querer um conselho? Então isso aqui é uma coisa importante e a gente tem que ter isso aqui. A segunda coisa, você vê que Jetro, ele avaliou o ambiente, ele falou, olha aqui, você vai cansar, o povo também fica aqui esperando você. Peraí, você vai cansar e o povo vai cansar. Para você recomeçar, você sabe o que deu errado? Você sabe por que você vai precisar recomeçar algo? É claro que a gente está vivendo um tempo que fomos obrigados a recomeçar alguma coisa. Nós estamos vivendo uma época que aquele que não recomeçar, aquele que tiver com a chave da igreja, com a chave do negócio, esperando voltar, olha, entrega a chave para a imobiliária, cancela o contrato, vende o que está lá dentro, você nunca mais vai conseguir voltar. Então, avaliar resultado, e a gente tem medo de número. Você vê, esses dias eu estava fugindo da balança, por quê? Porque eu engordei 2,5 kg. Eu fugi da balança, eu olhava lá no canto do banheiro lá, e falava assim, não vou subir aí não. Aí eu dei uma engrenada, diminuí um pouquinho, comer, aí voltei a fazer um exercício, aí eu puxei a bichona lá debaixo do negócio de cesto de roupa lá, falei, vem cá, demônio, você vai ver aí, tal, aí, vi que não mudou nada também, tá fugir dela também, mas na hora que mudar eu subo com autoridade. A gente precisa avaliar e às vezes a gente não quer olhar número. Amado, eu cansei de atender pessoas, falo assim, pastor, eu estou numa crise danada, eu estou endividado, tal. Mas assim, você sabe que você deve? Sei. Sabe aonde? Não, está aqui. Não está. Eu conheço uma pessoa que ela não sabe avaliar, é quando tudo está aqui dentro. Ó. Avaliar é no papel. Por quê, pastor? Porque no papel você está vendo. Aqui você finge que não vê. Aqui você simula quem viu. Eu já atendi pessoas que falaram assim, pastor, o senhor me dá uma ajuda aqui para eu sair das dívidas? Claro. O que você precisa? Não, pastor, porque eu estou devendo uns negócios. Eu falei, ó, você está afim mesmo? Está afim? Estou. Então vou fazer o seguinte, você vai me fazer uma lista de tudo que você deve e vem aqui no meu gabinete. Vai ficar entre eu e você. Tá bom, pastor. Aí ele veio aqui, trouxe uma folha sulfite. Eu falei, bom, o cara está definido. Presta atenção aí. Ó. Quando abri a folha sulfite, tinha 4 linhas. Dava mais ou menos uns 7, 8 mil de dívida. Eu falei, mas peraí, quanto você ganha? Eu ganho 5 mil. Mas você está endividado com 7 mil e pouco? Mas espera aí. Eu comecei a fazer pergunta para ele. E fui preenchendo para ele a ficha. Fui preenchendo. Fazendo pergunta. Tem cartão? Tem quantos? 4. Mas aqui não tem cartão. Não, mas o cartão está em dia. Eu falei, não, calma. Você vê que o caboclo está nervoso? Calma.
Calma, você fala do cartão, acabou. Qual é o teu nome? Calma, 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 calma. Resumindo, ele devia mais de 20 mil. Por quê? Porque ele sabia de tudo, não sabia avaliar números. Nós estamos amanhã, nós estamos criando aqui no nosso ministério uma maneira de mensurar a igreja. Mensurar, o que está acontecendo? O que está acontecendo na igreja? Qual o problema? Tanto Deus ama números, que tem um livro chamado Números. Qual é o problema? A Bíblia fez questão de relatar 163 grandes peixes. Tem números ali. Qual o problema de avaliar números? Para recomeçar. Tem pessoas que estão precisando recomeçar na fé, porque se eles fizerem um apanhado fora a pandemia, esse ano, eles vieram 3 vezes na igreja. Aí entrou a pandemia. Gente, eu tenho misericórdia dessas pessoas, mas dificilmente, para recomeçar isso, olha, tem que ser qual o paralítico que pegou, abriu o telhado e colocou lá diante de Cristo. Vai ter que abrir o telhado com ele, carregava. Não, ele está paralítico. Paralítico não é das pernas, não. Paralítico espiritual, paralítico na mente. Então, para recomeçar, a gente vai precisar aprender a lidar com números. Coloca Mateus 25, 19. Vê se isso aí te inspira. Mateus 25, 19. O meu e o seu Jesus falou sobre isso aí, ó. Mateus 25, 19. Depois, é a parábola dos talentos. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. Eu quero saber como estão os números. Eu quero saber qual o resultado. Você foi colocado para cuidar de um departamento. Agora a gente já está avaliando como vamos mensurar aquele departamento. Seja o departamento infantil, seja o departamento de louvor, seja o departamento da receita. Como que nós vamos mensurar você? Como é que a gente vai ver se você está acompanhado, se você está crescendo, se você não está vindo, se você está ausente? Agora nessa época fica até difícil. Então como? Nós precisamos acertar contas. Viver sem avaliar as coisas é viver de uma maneira muito perigosa e até mesmo improdutiva. Tem pessoas que elas acham que por não avaliar, alguma coisa de bom vai acontecer. Está orando para Deus fazer um milagre. Deixa eu falar uma coisa. Quando você estiver com uma dívida, e aqui Deus colocou muito forte isso, se você que está aí na internet deve, você precisa dentro da tua realidade fazer um plano para pagar. Quando você fizer um plano para pagar, Deus vai te abençoar. Mas enquanto você estiver pedindo para Deus colocar dinheiro na sua conta, uma maleta de dinheiro, você só vai aumentar as suas dívidas. Por quê? Porque Deus vai honrar a sua fidelidade, Deus vai honrar a sua firmeza, Deus vai honrar o seu caráter. Na igreja evangélica nós precisamos pregar mais sobre caráter. As pessoas estão deformadas no caráter. Estão conhecendo muito Bíblia, estão cantando muitas canções, estão escrevendo muitas canções, milhares e milhares e milhares de cultos online, mas nós, como cristãos em Deus, precisamos ter o nosso caráter aprovado. Tem alguém aqui ou não? Passo número 3. Esse aqui, ó. Moisés recebeu uma dica. Meu genro, divide um pouco o seu poder. Você sabia que talvez você está precisando recomeçar porque ficou tudo com você? Você era o único que sustentava, você era o único que trabalhava, você era o único que direcionava, você era o único que fazia, você era o único que acontecia, e de repente alguma coisa deu aí nessa pandemia. Talvez você vai ter que chegar para um filho seu e falar: meu filho, você estuda à noite, você vai precisar arrumar um emprego. Talvez você vai chegar para uma filha: minha filha, você estuda de manhã, será que não tem alguma coisa meio período? Talvez você, pastor, e eu me incluo nessa, a gente estava acostumado com um ritmo de igreja. Agora a gente viu que vai ter que dar mais poder ainda. E dar mais poder, às vezes, é ter pessoas que quebraram a aliança, desconfiança, a gente acabou confiando na pessoa errada. Mas nós não podemos parar.
Porque para recomeçar, para Moisés recomeçar, ele pegou 1000 e deu um nível de autoridade. Ele pegou 100, deu outro nível. Ele pegou 50, deu outro. E ele pegou 10. Você já parou para imaginar o poder que estava na mão de Moisés? Porque ele pegou 1000, ele pegou 100, ele pegou 50 e ele pegou 10. E ele não deu igual. Você já parou para pensar o peso espiritual que havia sobre Moisés? Escute essa frase aqui, principalmente vocês pastores, líderes. Aonde há concentração de poder, há concentração de demônios. Presta atenção, aonde há concentração de poder, há concentração de demônios. Se um líder, um pastor, ele está tranquilo, se o liderado veio bem, se o liderado não veio, amém, se tem recurso bem, se não tem, amém, porque tudo está no pastor, a concentração daqueles demônios estão tudo sobre mim. Agora, se eu pego e falo, Marcelão, você vai cuidar disso aqui é seu problema. Ó, Semar, você vai cuidar disso aqui, Gra, Marilda, Drezão, cadê ele aqui? Cadê o Lucas? O Lucas vai cuidar de não sei o quê, a Seni vai cuidar de não sei o quê. Sabe o que acontece? Os demônios olham e falam assim, bom, é muito só para ele, deixa eu ir um pouco para a Seni, deixa eu ir um pouco para eles aqui, um pouco para eles aqui, um pouco para eles lá. É assim. A mesma coisa é na casa. Se uma pessoa só paga a conta de luz de R$300, 4 pessoas pagando a conta de luz, fica mais leve ou não fica? Então, você quer recomeçar? Será que você não vai precisar fazer uma divisão de tarefa? Será que você não vai precisar reconfigurar? A minha esposa combinou algumas coisas com a minha filha lá em casa nesse período de quarentena. Ué, por quê? Era só eu e ela. Agora as crianças estão lá, tudo grande. Tudo adulto, tudo, ó, não amanhece pia cheia de louça. Às vezes é 1h30, 2 horas, eles vê série, estuda, quando vê, está lá, limpando, lavando, acorda de madrugada para tomar uma água, escuta o barulho. Tá, às vezes eles pagam a máquina de lavar, põe um sabãozinho, ela trabalha. Mas às vezes não dá, está lá lavando. Dividiu tarefas. Eu cheguei para os meus filhos e falei, galera, nessa quarentena, deixa eu falar uma coisa, vocês trabalham e vocês vão ter que ajudar o pai. Aquela despesa lá vai ter que ficar com vocês, porque todo mundo está se remodelando. E eles tiveram que se remodelar. Dividiu. Autoridade concentrada, demônios concentrados. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E a mesma coisa, a gente precisa ter essa divisão no que reside saúde, dinheiro, tempo de lazer. Talvez nessa quarentena agora você vai valorizar um parque, você vai valorizar um shopping. Qual o problema de valorizar shopping? Não é pecado gostar de shopping, não. Eu vou ficar ali, não, qual o problema? Você gosta de correr, você gosta de viajar, você pode viajar. Você vai valorizar mais. Então, você vai precisar fazer o quê? Dividir poderes. Dividir poderes passa por tempo. Olha aqui o que diz, é um pouquinho grande, mas Eclesiastes capítulo 2. Só falta um aqui. Eclesiastes capítulo 2, versículo 21. Não, faz assim, põe no versículo 24 só. Depois você lê do 21, põe no 24. Ó. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Eu vi que isso também vem da mão de Deus. 25. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? O 26. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. E isso também é inútil, é correr atrás do vento. Então essa divisão, Moisés, você precisa ter tempo para você, passou a ter tempo. Quando Jetro deu aquele direcionamento, Moisés passou a ter tempo. Moisés passou a ter tempo de buscar Deus. Por quê? Porque pessoas cansadas não buscam Deus. Pessoas cansadas não têm criatividade. Pessoas cansadas não têm vontade de orar. Pessoas cansadas não têm vontade de ler a Bíblia. Porque ela está cansada. Quem está entendendo, diga amém. E aí você vai ter o equilíbrio. Por quê? Porque Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar saúde. Amém? E em último lugar, esse aqui é...
Se você fizer esse aqui, mesmo que você não tenha entendido muito os outros, mas você fez esse aqui, você vai romper, você vai recomeçar. Para alguns aqui vai até começar. Ação. Algo tão simples e tão profundo. Porque o que tem de gente que sabe o que tem que fazer e não faz, era melhor que nem soubesse. A Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Por quê? Porque a partir do momento que você sabe, você não é mais desculpado. Você sabe. Você sabe. Se eu chego aqui e falo para uma pessoa que não sabe que ela precisa colocar 3 copos de água para mim, daquele dia em diante, ela pode esquecer no primeiro dia, o segundo, porque ela está acostumado. Mas passou. Aquilo dali já não tem mais desculpa. Por quê? Porque ela sabe. É isso que Deus está dizendo para nós. Aquilo que você sabe que tem que fazer é um ótimo lugar para você estar. Mas o melhor lugar é você agir. E a Bíblia diz que Moisés fez o que Jetro disse. É engraçado isso, mas presta atenção. O Jetro falou assim: faz isso. E se Deus confirmar, faz. A Bíblia diz apenas que Moisés fez conforme Jetro lhe falou. Meu amado, Deus vai usar alguém para falar com você. E a resposta da sua oração é aquele alguém ali. Esses dias, há um tempo atrás, eu conversei com uma pessoa sobre um negócio importante do ministério e uma direção dele, andando de carro com ele. Eu falei: cara, vou aproveitar esse momento e vou te fazer uma pergunta. O que você acha que eu deveria fazer nisso aqui? Ele falou: Paulo, você deveria fazer assim, assim, assado. Aí eu falei assim: mas e essa situação? Essa situação você faça assim, assim, assado. Mas e se acontecer isso? Se acontecer isso, você faz isso. Eu saí e fiz exatamente o que ele falou. Exatamente do jeito que ele falou, aconteceu a primeira coisa, aconteceu a segunda coisa, aconteceu a terceira, exatamente como ele falou. Eu fiz na primeira, eu fiz na segunda, eu fiz na terceira. Só que tem um detalhe: eu fiz. Agora, quantas coisas a gente ouve alguém falar? Limpa o seu banheiro do negócio que você tem. Aí você acha, isso é uma bobeira. Todos os clientes que usar o seu banheiro não voltam no seu negócio, o seu banheiro é um lixo. Mas você acha que é bobeira. Isso é um pequeno exemplo, irmão. Eu gosto do filho pródigo, não pela besteira dele ter ido embora, mas porque um dia cai a ficha dele, né? Dá o sinal de internet. Hoje seria assim, né? Volta o sinal da internet. Ele fala assim: eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai. Só que quando ele fala isso, ele estava no meio dos porcos. Irmão, quando a gente toma uma atitude, nós não tomamos a atitude no lugar que a gente gostaria de estar. Nós tomamos a atitude no lugar que a gente não gostaria de estar. Tem alguém para dar um amém aqui ou não? Você não vai tomar uma atitude porque você está no lugar que você está. Você vai tomar uma atitude, no lugar que você gostaria. Você vai tomar uma atitude porque você se encontra num lugar horrível. Eu estou tendo que tomar decisão e eu descobri que se eu estou num lugar desagradável, eu oro e tomo uma decisão. Eu não preciso ficar ali. Traga de volta para a tua vida 3 palavras: sacrifício. Estão tirando essa palavra da igreja, da vida cristã. Sacrifício. Suor. Amado, a Bíblia diz: você vai comer do suor do teu rosto. Quem falou isso foi Deus para Adão e Eva, e nós estamos sobre isso daí. Não é sombra e água fresca. Você vai comer do suor do seu trabalho. Qual o problema? Coloque de volta essa palavra: sacrifício, suor. E uma palavra agora então que essa é raro ouvir: disciplina. Você precisa ter disciplina para recomeçar. Você não vai abrir, todo mundo abre o comércio 8h30, todo mundo. Raro um comércio que abre 8h30 e tem um cliente lá. O cliente chega às 9h, tem clientes que o primeiro chega às 10h, aí você fala assim: eu vou abrir às 10, porque nunca chega ninguém 8h30. Não, isso é disciplina. Isso é disciplina.
Isso é na vida espiritual. Que hora que é o seu trabalho? Estou te dando dicas práticas para você recomeçar. Eu pego no trabalho 9 da manhã. Que hora que você tem que acordar para chegar 15 para as 9? Eu tenho que acordar 8 horas da manhã, eu consigo chegar 15 para as 9. Você precisa levantar às 7h30 no mínimo. Para você ter um tempo com Deus. Ouvir um pedaço de uma mensagem que você vai terminar amanhã cedo. Você precisa ter uma atitude, não dá para ter 1 hora de uma academia agora, não sei. Você precisa ter 20 minutos, 30. Não dá para ter uma aglomeração, mas tem lugar para você chegar e sentar. Precisa ter uma atitude. Será que tem alguém para dar um amém aí ou não? Vai ter que ter uma atitude. Pastor, mas e se eu não ver nada? Irmão, se você não vê nada, aí você vai pegar a pílula da fé. Porque a fé não é para quando você está vendo. Eu não preciso ter fé para isso aqui. Eu não preciso ter fé agora aqui, para ver isso aqui. Eu tinha que ter fé há 13 para 14 anos atrás, quando eu estava lá num evento, e Deus falou comigo que iria me usar. Lá é que eu tinha que ter fé. Agora eu tenho fé para outras coisas que Deus falou comigo. Mas a fé do que eu desfruto hoje não foi hoje. Foi lá atrás, 2006, 2007. Quem está entendendo? E quando você tem que ter uma atitude que você não está vendo nada, é a hora que você pega a fé. Por quê? A fé não é para você ver com os olhos. A fé é para você ver algo dentro de você que Deus está te mostrando. E tem pessoas que Deus está mostrando um futuro, mas se ele recomeçar. Se ele não recomeçar. E eu termino aqui, não queira recomeçar nada sem Cristo. Filipenses 3:7 diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco. Procura depois o que é esterco aí, para quem não sabe. E eu considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Não tente recomeçar sem Cristo, porque sem Cristo você já está. Para alguns aqui, não você aqui, mas de repente na internet tem alguém, ou pode ser que até aqui você está igual Moisés, está fazendo as coisas aí, está sem vida. Eu já trabalhei um tempo na igreja sem vida, igual escravo. Segundo, seu desgaste pode impedir você de ver um caminho melhor. Tire um tempo para descansar. Na quarentena, a gente ficou mais cansado. Sabe por quê? Porque não estava ninguém de férias, amado. Ficar em casa em quarentena é a mesma coisa que ficar na cama, doente. Não tem graça, irmão. Não tem graça, ninguém podia ir para lado nenhum. Aquilo lá cansou, porque as pessoas foram ficando ali. Você vê que aumentou briga, aumentou o estresse de criança, aumentou a depressão, aumentou um monte de problema. Por quê? Porque aquilo ali não era um descanso. Então, guarde isso. Seu desgaste pode impedir você de ver algo melhor. Pessoas cansadas pensam mal. Pessoas cansadas perdem a paciência. Pessoas cansadas não aguentam as coisas de Deus. O filho do pai do filho pródigo que ficou, ele está cansado. Ele nem enxergava que a fazenda era dele, que tudo era dele, que ele poderia ter chamado os amigos dele, que ele poderia ter comido um churrasco a hora que ele quisesse, mas ele estava tão cansado em trabalhar, porque ele fala: eu fiquei aqui, trabalhei feito um maluco, igual um condenado, nunca matei um novilho para um churrasco. Então, porque ele está cansado, não tirava férias, não parava. Eu não gosto de pessoas que não sabem sentar no ministério. Líderes e voluntários que você diz assim: olha, a gente vai dar um gás aí, vamos colocar outros para fazer um pouco, senta um pouco. Parecem jogadores de futebol que estão no banco de reserva, que ficam chateados, porque às vezes você está fazendo tudo. Tem líderes que estão em 4, 5 ministérios. Então um domingo ele está no ministério infantil, está enfiado na sala. No outro domingo ele está no estacionamento,
está enfiado fora da igreja. No outro domingo ele está na recepção, está meia igreja, meio fora. No outro domingo ele está enfiado no louvor, aí ele está aqui, não sabe nada, ele não consegue parar. Aí você fala assim, cara, você está com muita coisa. Você vai fazer o seguinte, escolhe uma coisa para você ficar. Ah não, se eu não estiver trabalhando, eu desvio. Amado, não fale o que eu canso de ouvir gente falar. Ah, eu não sei ficar parado na igreja. Irmão, quem não sabe ficar parado está com algum problema. Ou quem consegue está com problema. Ei, em último lugar, eu gosto de uma frase de um filme. O cara é crente do filme. Ele falou, o que perdemos no fogo, vamos encontrar nas cinzas. Talvez você esteja olhando e fale assim, meu Deus, isso aqui está só cinza. Mas ali Deus vai encontrar. Ali você vai encontrar o que você perdeu. Ali você vai encontrar força para recomeçar. Quem está entendendo aí, diga amém. Ali você vai encontrar, eu gosto de uma ilustração, eu evito até contar para se deixar o conto todo culto, que é de uma árvore diante de um grande incêndio na floresta. E aí o fogo vem vindo, e aí os bichos começam a correr, os animais começam a correr, as aves começam a voar, e aí de repente o fogo chega diante de uma árvore, e para, e fala assim, e aí, você não vai fugir? Porque os animais já voaram, já correram, as aves já voaram, os bichos já fugiram. Aí ela diz, não, eu não consigo. Infelizmente eu não consigo. Aí o incêndio diz, eu vou te destruir então. Eu falo, não, é verdade. Só que tem um detalhe. Você vai queimar minhas folhas, você vai queimar meus galhos, você vai queimar meus frutos, você até vai queimar meu tronco. Aí você vai passar. Só que eu vou recomeçar. E lá na frente alguém vai te apagar. E daqui 5 anos eu estarei de volta. Meu amado, talvez naquela hora de recomeçar, você olha, só sobrou a raiz. Mas se a raiz for Cristo, você pode ter certeza, é questão de dias. Você vai estar cheio de fruto, você vai já estar cheio de folha, e você vai estar bonito para a glória de Deus. Você pode aplaudir a Ele. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? O que é que você precisa recomeçar? Eu não sei. É sua fé? É seu casamento? É sua vida? Seu negócio? Seu ânimo? O que você precisa recomeçar? Primeiro, ouça bons conselhos. Procure pessoas capazes. Foi o que Jeto falou. Procura pessoas capazes. Segunda coisa, dá uma avaliada, pô. Não perde tempo não. Quantos eventos você deixou de vir? Quantos cultos você não veio à toa? Fala assim, não, eu não vou mais perder isso não. Se eu tivesse comido aquilo, eu seria uma outra pessoa. Terceiro, tem hora na vida da gente que se a gente não der uma parada, as coisas vão complicar. Vão complicar. Em último lugar, preste atenção nisso. O Moisés, ele tinha tudo para romper. Mas se ele não tivesse tomado uma atitude, qual é a atitude que hoje essa palavra colocou no teu espírito? Eu vou fazer isso. Porque talvez você está aqui, talvez você está aí, mas você está sobrevivendo com essas 2 horinhas aí, entendeu? Não, você tem que ter mais atitude. Eu hoje estava conversando com a minha esposa sobre voltar para a academia, e aí ela falou que músculo é como um cérebro. Se você não ficar muito tempo sem, você quando volta, ele já faz a leitura e começa. Quem não faz e agora decidiu ir para a academia, demora 3, 4, 5 meses para ele começar a ver um resultado considerável. Então para você que está começando, talvez demore um pouco. Mas você recomeçar, se você tiver a firmeza, você vai ver que você vai se lembrar dos tempos de Deus, você vai se lembrar daquele dia que você começou o seu negócio, daquela paixão que tinha dentro de você, e Deus vai pegar a raiz que tem e Ele vai voltar a brotar tudo na sua vida. Você crê nisso ou não? Abre a sua mão aí que eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu sei que tem pessoas que assistiram essa mensagem agora, que vão compartilhar para outras pessoas, e essa mensagem vai ecoar.
como eu sei que tem pessoas aqui, presencialmente, que alguma área da sua vida vai recomeçar. Não interessa qual é a área, o que importa é que o Senhor é o Deus dos recomeços. O Senhor nunca descarta ninguém que vai com o coração arrependido, com o coração contrido, que vai com sinceridade de alma, sinceridade do caráter, que vai ainda que reconhecendo que errou, mas vai com o coração humilde. Senhor, me dá força para recomeçar, coloca alguém para me ajudar, me dá uma semente de mostarda de fé, porque com isso eu vou conseguir me levantar, eu vou conseguir romper, e os meus melhores dias, que um dia eu já vivi, eles vão estar me esperando. Ah, eu creio. Se você crê nisso, levante a sua mão e dá um aplauso a Ele bem forte. Hoje é uma noite para recomeços. Talvez você esteja assistindo à tarde, de manhã, de madrugada, não interessa. Hoje Deus vai recomeçar algo na tua vida. Aleluia! Vamos adorar a Deus.